Graças a Deus. 1 Samuel capítulo 7, versículo de número 1. Se você tem dificuldade, está na tela ali. Amigos de casa, você está vendo só a decoração da festa que nós tivemos pelas crianças ontem, né? E glória a Deus com a bênção em nome de Jesus. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então nós estamos vendo aqui, pessoal, que os filisteus, os inimigos, roubaram a arca de Deus, roubaram a glória de Deus, né? O exemplo que eu sempre cito, né? Como se esse retorno fosse a arca de Deus. E aí, irmãos, eles levavam, transportavam a arca de Deus para onde ia, né? E quando ia para a batalha, era símbolo, era sinal que Deus estava na batalha com eles. Mas o que aconteceu? Que eles permitissem, irmãos, que roubasse a glória de Deus. Às vezes a mesma coisa tem acontecido, o demônio tem permitido roubar a glória de Deus no seu coração. O que é primeiro, o que é maior, irmãos, é o do Senhor. O que tem que vir primeiro na nossa vida é o do Senhor, em nome de Jesus. Quantas pessoas que você conhece, irmãos, que mais dias ou menos dias, essas pessoas depois você sente a ausência delas na casa de Deus, elas vão sumindo. Por quê? Porque elas não fazem questão de oferecer a glória para Deus, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí esqueceram a arca lá na casa do Abinadab, e o Eliezer ficou consagrado para cuidar da arca, né? E a Bíblia fala que os dias se passaram tanto que ficou lá 20 anos. 20 anos a arca de Deus ficou lá. E você não vê, irmãos, falando que Deus abençoou a casa dele, que Deus abençoou a vida dele. Passou-se 20 anos a arca perdida lá. Irmãos, a arca ficou quase 70 anos. Por quê? Porque esses 20 anos, irmãos, quando a arca foi roubada, o Saul nem era rei. O Saul ficou 40 anos no poder, né? Os 20 que a arca foi roubada, mas os 40 anos do reinado de Saul. Depois os 7 anos e meio de Davi, 40 com 60, com 20 são 60, com mais 7 anos e meio, quase 70 anos, a arca de Deus foi perdida. Até que, quando Davi assume todo o Israel para ser rei, que ele decide fazer o primeiro projeto de governo dele, trazer a arca de Deus de volta. Vamos lá em 1 Crônicas capítulo 13. Você está em 1 Samuel, primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo de número 1. Capítulo 13, versículo 1. Diz assim, E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares, das centenas, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se isso vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, aos sacerdotes, aos levitas, nas suas cidades, nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco. Então olha o que aconteceu, irmãos. O Davi teve pressa. Irmãos, nós temos que aprender, isso fica de lição para nós. Não devemos fazer nada com pressa, porque se você faz com pressa, você corre o risco de esquecer de alguma coisa. Ele tinha pressa, irmãos. Tem gente, pessoal, que tem pressa, que a hora que vai acabar o culto, ele mal veio, né? Mal começou o culto, já está preocupado que vai acabar. Ele tem pressa para oferecer o seu louvor para Deus. Aí oferece qualquer coisa. E aí, irmãos, recebe qualquer coisa de Deus. Se essa pessoa acaba desanimando, desistindo, por quê, irmãos? Porque não tem esse zelo pelas coisas sagradas, pela coisa espiritual. Olha o capítulo 15, versículo de número 2. Diz assim, Então disse Davi: Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servir eternamente.
irmãos, ele chega nessa conclusão só depois de ter colocado a arca no carro novo, só depois de ter aberto brecha e usar um dos camaradas que guiava o carro na frente, irmãos, quando a arca foi escorregando, para não cair talvez no barro, na poeira, no chão, para que não houvesse, não danificasse a arca, a intenção dele era boa. Acontece o seguinte, irmãos, ele colocou a mão para tentar parar a arca, mas sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu que ele não tinha autorização para isso. Irmãos, a presença de Deus, ela é tão santa que nós não podemos tocar, pessoal. A presença de Deus tem que ser algo sublime na nossa vida que nós não podemos mexer, irmãos. Em nome de Jesus, você está na presença de Deus. Às vezes você fala, o pastor foi indelicado, ele corrigiu o irmão lá na hora da palavra. Por quê? Porque a presença de Deus, ela é santa, irmãos. Ela tem que ser reverenciada, tem que ser respeitada em nome do Senhor Jesus. Nós temos que ensinar esses valores para a próxima geração, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala, irmãos, que quando o Josué morreu, quando Moisés morreu, Josué assumiu como sucessor. Mas quando Josué morreu, não havia sucessor. E aí diz a Bíblia que os anciões, os homens mais velhos, oraram a Deus: Senhor, talvez alguns de nós tenham idade para ir embora, mas segura a nossa geração por mais um pouco, para que nós preparemos a próxima geração. Será que nós estamos preparando a próxima geração? Nós precisamos preparar a próxima geração para servir a Deus. Só que eles vão ser, irmãos, exatamente aquilo que nós somos, aquilo que nós ensinamos. Se nós não ensinamos a ter temor pelas coisas sagradas, respeito pela presença do Senhor, irmãos, eles não vão ter. Está entendendo? Então nós precisamos ter esse contato com o Senhor em nome de Jesus. Então não faça nada com pressa. Eu prefiro até não fazer, falar, não, vim aqui porque está corrido, pastor, tem pouca gente, às vezes o culto já tarde, já até falaram para mim, só faz uma oração, a gente vai embora. Não, vou fazer um culto. Não, mas só comigo. Mas, irmãos, a maior mensagem de Jesus que ele pregou foi para um só. O Nicodemos, diz a Bíblia Sagrada, que ele era um dos que fazia parte lá ele era príncipe lá dos judeus, né? E aí acontece que talvez pela sua posição, pelo seu cargo, ou talvez tivesse vergonha, ouviu falar de Jesus, ele foi encontrar com Jesus sozinho. E Jesus falou para ele, Nicodemos, o necessário é nascer de novo. Jesus falou para ele, o versículo áureo da Bíblia, olha, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então a maior mensagem de Jesus, ou a mais importante, é pregou para um só, né? Nós temos que crer no Senhor em nome de Jesus. Volta lá no capítulo 13, olha o que diz aqui, pessoal, versículo 8, diz assim, ó: e Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos, com harpas, com aludes, com tamborins, com címbalos, com trombetas. E chegando à ilha de Quidom, estendeu Uzá sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então, irmãos, acontece que o Davi vem fazendo lá aquela louvorzão santo, aquela batucada, aquela coisa, né? Vem fazendo, irmãos. Ele achou que Deus estava feliz com o que ele estava fazendo. Ele achou que Deus estava feliz com o que ele estava oferecendo para Deus. Será que Deus está feliz com o que nós estamos oferecendo para Ele? Será que Deus está contente com o que nós estamos dando para Ele? Nós precisamos oferecer o nosso melhor. Falar, Deus, é dessa maneira que se faça, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí diz o versículo 10: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante o Senhor. Então você vê, irmãos, o Davi estava com a intenção de trazer a arca, mas Uzá coloca a mão na arca, houve esse incidente que ele morre ali. Ele não tinha autorização de tocar no que era a glória de Deus. Nós não temos que tocar da santa presença de Deus, porque é santo. Quantas pessoas, irmãos, que você vê aí, estão morrendo às vezes espiritualmente, porque está tocando na glória de Deus, né? Irmãos, o que
que é uma blasfêmia? O único pecado que não tem perdão é atribuir as obras de Deus a Satanás. Deus, ele abençoa, a pessoa tem fé, ela é curada. Aí ela fala que ao invés de falar que é Deus que curou, ela fala que é o inimigo, que é o diabo, né? Foi Satanás. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Então, pessoal, acontece que nós temos que atribuir a Deus o que é de Deus, em nome de Jesus. Vamos supor, irmãos, a pessoa entra na igreja com a sua vida toda destruída, toda lascada. Aí a pessoa começa a ser abençoada, ela começa a crescer, né? Ela prospera, ela se torna a coluna da casa de Deus. E você sabe que pela Bíblia Sagrada a pessoa precisa ser fiel a Deus, dizimista na casa de Deus. Aí a pessoa fala, puxa, eu agora estou ganhando 10 mil, rapaz, eu tenho que dar R$1.000 de dízimo, né, lá na igreja. Ô irmãos, felizes é aqueles que têm condições de dar bastante, em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas por ano vai ser 12 mil, pastor, 12 mil dá para me comprar um carro. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Eu citei esse exemplo aqui na sexta-feira. Quem trabalha com construção sabe melhor do que eu. Às vezes, por que em toda a cidade tem aqueles esqueletos de prédios, né? Que ficam enfeiando a cidade porque a pessoa começou e não teve dinheiro para terminar. Jesus disse que o bom construtor, ele senta para calcular os gastos, para ver se ele tem condições de terminar. E aí a pessoa se ilude o seguinte, irmãos, ela fala, não, está barato. Por quê? Porque o grosso de construção não é caro. O cimento, a areia, a pedra, né? Então acontece que o que é caro, irmãos? Chega nessa parte de porcelanato, de acabamento, de fios, de tomada, de lâmpada. Essa parte de acabamento é caro, né? De peça sanitária, de tanque, de pia. Essa parte é cara. Aí o grosso não é caro. Não, o pedreiro fala lá, o mestre da obra, me traz não sei quantos metros da pedra brita 1, da pedra brita 2, né? Então, acontece o seguinte, a pessoa vai lá e coloca-se a pedra lá no concreto. Por que eu estou citando esse exemplo para vocês, irmãos? A Bíblia diz em Apocalipse que a base, irmãos, do fundamento do muro, irmãos, da Nova Jerusalém é de pedras preciosas. É de esmeralda. Irmãos, é de tudo isso que Deus está reservado para aqueles que amam. E às vezes se te custar uma coisa você está indo para o céu, você não está comprando lugar no céu. Com sua obediência, você fala, poxa, ainda que fosse o exemplo que eu citei, 12 mil por ano, pastor, vai ser 500, o Brasil tem 500 e poucos anos, 500 e pouco vezes 500 e pouco vezes 500 e pouco, vai ser toda a eternidade na glória de Deus. Olha, vale a pena estar com o Senhor, vale a pena andar com Deus, para que Ele venha abençoar, no nome de Jesus. E aí, irmãos, o versículo 11, e Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Davi ficou triste, irmãos, porque ele achou, irmãos, que o que ele estava fazendo para Deus era o suficiente. Ele achou que o que ele estava fazendo para Deus era bastante. O que ele achou que ele estava fazendo para Deus, Deus estava satisfeito. Nós temos que ter o temor, perguntar a Deus, é dessa maneira que se faça. O Senhor está satisfeito? Sempre dá espaço para melhorar. Nós podemos melhorar em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha abençoar. Aí o verso 12, e aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Então ele falou, vou trazer como? Foi aí que ele faz essa pesquisa e ele viu que não era do jeito dele. Irmãos, não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus, é da presença de Deus, é da maneira de Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós somos os servos, irmãos. Deus é o Senhor, nós somos, irmãos, a criatura, Ele é o Criador. Fala, Deus, eu quero estar na Tua vontade, eu quero estar na Tua bênção, eu quero o poder do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Faz a obra acontecer, no nome do Senhor Jesus. Aí que mais que diz aqui, o versículo 13, por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom o Gate, né? Então, irmãos, acontece o seguinte,
seguinte, o Davi teve essa ideia, nós paramos nessa parte. Por que a casa de Obed-edom, será que era mais próxima, a mais fácil, aquela que tinha mais espaço físico? Será que ele se prontificou? Será que ele se ofereceu? Só no dia do juízo nós saberemos. Por que foi a casa de Obed-edom? Se fosse você nessa época, você fala, por que Obed não eu? Né? Por que alguns são mais abençoados que os outros? Né? E essas perguntas elas vão surgindo. Né? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, porque a casa de Obed-edom, aí a Bíblia diz aqui no versículo 14: e assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, irmãos, em 3 meses, o que não aconteceu em 20 anos na casa de Abinadab, agora acontece em Obed-edom em 3 meses, irmãos. Por que ele foi abençoado? A Bíblia Sagrada diz, irmãos, no Salmos 92, versículo 12. Salmo 92, 12. Vamos lá. Salmos 92, versículo 12. Salmos 92. Olha o que diz aí, irmãos. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que o justo vai florescer, vai crescer como cedro no Líbano. Irmãos, eu já fiz um estudo do cedro, irmãos. O cedro é uma árvore milenária, irmãos. É uma árvore que ela dura lá milênios, né? Então a Bíblia fala que o justo vai florescer, né, como a palmeira, e vai crescer como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos seus atos. Nós temos que aprender a crescer, a florescer onde nós fomos plantados. Por exemplo, talvez você veio para Caçapava de fora, ou a sua família que veio para cá. Tem pessoas que vieram de Minas Gerais, outros vieram do Nordeste, outros até mesmo da capital. Pastor, eu vim para cá. Então, se Deus permitiu você viver aqui, se Ele trouxe você aqui, é para você florescer, pessoal, em nome do Senhor Jesus. É para prosperar em nome do Senhor Jesus. É para fazer a coisa crescer em nome do Senhor Jesus. Então, pessoal, o seu diferencial é a bênção. Não negocie a bênção jamais, em nome do Senhor Jesus. Aonde você vai, você tem a bênção, em nome do Senhor Jesus. Esses dias, irmãos, o meu pastor me ligou e falou assim: olha, vamos na cidade lá, fulano de tal, vamos lá procurar um salão lá. Eu falei, vamos embora. Aí ele falou assim: olha, eu preciso ir no banheiro, vamos parar na beira da estrada. Nós paramos lá no lugar, e aí vamos tomar um café. E aí acontece o seguinte: só tinha nós dois, irmãos. Daqui a pouco foi chegando gente, porque eu falei com ele, nós temos essa bênção. Aonde nós vamos, irmãos, Deus traz pessoas a nós. Ele é Deus. Você tem essa bênção que você floresce aonde você vai, em nome do Senhor Jesus. Fala, essa bênção está comigo no nome do Senhor Jesus. Agora, pessoal, segundo Samuel, capítulo 6, versículo de número 12. Segundo Samuel, vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de número 12. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: então avisara Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom.
a cidade de Davi com alegria. Então, irmãos, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, que Deus abençoou tudo que tinha na casa. Por quê? Porque ele tinha um zelo. Na semana passada eu citei o exemplo dos animais, né? O gatinho é curioso, o gatinho sobe em cima da coisa. O cachorro, ele é atraído pelo odor, que vai querer cheirar. Mas então, irmãos, a Bíblia fala que o Obed-Edom, ele talvez revezou com a sua família. A Bíblia não fala que ele tinha criança pequena, criança curiosa, criança que quer colocar o dedo, criança que quer pôr na boca, criança que quer experimentar. A Bíblia Sagrada diz que Deus abençoou tudo que tinha na sua casa. É para que haja a bênção de Deus na sua casa, para que haja a bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E diz aqui mais, versículo 12, então avisaram a Davi. Alguém foi lá e falou para Davi, deram aviso para ele dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Qual que é a diferença? A diferença, irmãos, é o zelo. Obed significa servo, aquele que está disposto a servir, aquele que serve, que serve. Se você procurar dicionário, aquele sem vontade própria. A Bíblia Sagrada diz que o maior título, Paulo falou sobre isso, né? Que ele era apóstolo e tal, mas primeiro ele escreveu a carta a Filipenses, servo do Senhor. O primeiro título é o servo, depois ele falou de apóstolo, né? Então nós temos que ser servo em nome de Jesus. Obed significa servo, Edom significa vermelho, que era originado lá do povo edomita. Então ele honrou a presença de Deus, ele reverenciou a presença de Deus. Então Deus prosperou a sua casa. É o zelo que você coloca nas coisas de Deus que faz que a sua vida prospera, que Deus abençoa, que a coisa flui em nome do Senhor Jesus, né? Então, é o zelo que tinha que fez com que prosperasse. Aí o versículo 13, sucedeu que quando os levava a arca do Senhor, tinha dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingindo de um éfode de linho, né? Então aqui agora ele está respeitando a presença de Deus, irmãos. Por quê? Porque os levitas estão trazendo a arca, ele continua fazendo a festa, mas os levitas estão trazendo a arca, e a arca não está sendo mais transportada por um carro novo, está sendo transportada, ele fez essa pesquisa previamente. Nós temos que fazer, meu Deus, como é que se faça? Meu Deus, eu quero fazer que seja do agrado do Senhor. Às vezes para você está bom, mas para Deus tem que ser o nosso melhor. Para Deus tem que ser perfeito em nome de Jesus. Eu costumo dizer, irmãos, para ser menos palco, mais altar. Não é para a banda, por exemplo, chegar e dar um show. Não é para ser um show. É para levar o povo a Deus, a espiritualidade em nome do Senhor Jesus, a presença de Deus. Por isso que nós temos tantas reuniões, irmãos, porque há necessidade de se falar uma só língua, em nome do Senhor Jesus, para que Deus venha operar, venha abençoar. Ele é Deus, Ele é Senhor, em nome do Senhor Jesus, né? O que você está oferecendo para o Senhor? Nós temos que oferecer para Deus o nosso melhor, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 7, versículo de número 21, outra situação aqui semelhante. 1 de Reis, capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Aqui já fala de Salomão, a construção do templo. Diz assim, depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. Irmãos, tinha 2 colunas na parte interna lá do templo de Salomão. E ele colocou nome nessas colunas, colocou o nome de Jaquim, né? A Bíblia fala do lado direito, e do lado esquerdo era a Boaz. O que significa o nome Jaquim? Eu fiz uma pesquisa, não significa Deus estabeleceu.
E Boaz significa força ou em força. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, ele coloca significativo essas duas colunas lá dentro. Deus estabeleceu em força. Ah, pastor, tem dia que parece que a coisa não foi como deveria. Pastor, tem dia que parece que a coisa não está gostosa. É nesse dia que nós temos que colocar força. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que desde os dias de João Batista se emprega força e violência para entrar no reino dos céus. Então tem que pôr força, nós temos que engrossar o caldo na nossa oração, em nome do Senhor Jesus, para Deus abençoar, né? E Deus estabeleceu com força. Ele falou aqui, é sinal da força de Deus aqui neste lugar. Isaías 37:3, não precisa abrir, coloca aí para nós Isaías 37:3. Olha o que diz aí. E disseram-lhe, assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia e de vitupérios e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Isaías 37:3. Eu não sei dizer para vocês qual é o percentual de números de cada 10 pessoas, de cada 10 partos no Brasil, quantos são feitos partos normal e quantos são feitos partos cesariana. Antigamente, irmãos, né, diz os antigos que antes de ter esse benefício do parto cesariana, muitas mamães morriam, porque não tinha dilatação, às vezes o bebê era muito grande e acontece dessa forma. Irmãos, claro que só as mulheres vão saber disso, uma das piores dores é a dor de parto. A Bíblia diz o seguinte, que os filhos são chegados ao parto, mas não tem força para nascer. Às vezes é o seu caso, tem bênção que gera para ser sua, mas está faltando força. Está faltando força, você apegar com Deus realmente. Meu Deus, eu estou no Senhor, eu estou na tua palavra, o Senhor vai fazer a obra, o Senhor vai mudar a sua história, em nome de Jesus. Tem bênção que era para Deus ter te dado, e aí você ainda está na fila, está capingando. Por quê? Porque os filhos são chegados ao parto e não tem força. Tem que ter essa força. Às vezes até no ministério, o ministério ele é completo, mas não tem aquela força. Tem que ter essa força em nome do Senhor Jesus, para a coisa acontecer, para despontar em nome do Senhor Jesus e Deus abençoar, porque Ele é Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, pessoal, em nome do Senhor Jesus. Faz o seguinte, já faz